momento tão delicado. Bom, da redação integrada a gente vai agora até Cachoeirinha, município aqui da região metropolitana, onde está o nosso grande colega, repórter Diogo Rossi, também da equipe de esportes dos donos da bola, né? O Diogo está acompanhando aí a situação. Ô Diogo, boa tarde. Havia uma informação, um pouco antes do meio-dia, de que essa região aí seria interditada. Como é que está a situação de momento por aí? Muito boa tarde. Boa tarde, Mota. Boa tarde a todos. Ainda não está interditada a entrada pela Avenida Assis Brasil, nas pontes aqui de Cachoeirinha. Mota, eu vou tentar aqui, ó, virar a imagem ao vivo para você ver, né, nesse momento. Vamos ver se eu consigo captar a outra imagem. Justamente porque a situação é a seguinte, Mota. O bloqueio ele deve acontecer em instantes aqui, ó. Ao meu lado a gente consegue observar. Já tem muita água tomando conta de duas pistas aqui na entrada de Cachoeirinha, né? São duas pontes para o acesso ao município da região metropolitana, e a água está tomando conta aqui nesse momento, e há pouco, aqui nessa região, que é uma região ribeirinha de Cachoeirinha, certamente você consegue ver ao fundo, não sei se você consegue ver ao fundo aí, mas a situação é a seguinte, ó, Mota, lá no fundo, lá, a gente consegue observar, né, uma casa que está tomada pela água, e essa casa tem pessoas, né? São 8 famílias que ainda estão nessa região e elas não querem deixar esta região, viu, Mota? Elas não querem deixar as suas casas porque as casas têm, em tese, um suporte para que resistam a esse tipo de situação, que são as inundações, justamente por se tratarem de uma região, de uma região ribeirinha. Só que são casas de dois andares, onde o primeiro andar já está completamente tomado de água. Há pouco, mais ou menos por volta das 11h30 da manhã, eu pude registrar aqui um resgate de uma família, né? E esse resgate deu conta aí de uma família que optou em sair. Ela tomou a decisão de sair porque não queria correr nenhum tipo de risco, tinha outro local para ficar, e foi o pedido que a Defesa Civil fez, não só para essa família, mas também para outras famílias que aqui estão nessa região. É muita água, viu, Mota? Não dá para precisar se hoje haverá o bloqueio por completo. Há pouco tinha um carro da EPTC por aqui também fazendo algum tipo de controle, porque a Defesa Civil já deixou essa região para atender outras famílias, mas a grande expectativa, tanto para o bem quanto para o mal, é para amanhã, né? Justamente quando parar a chuva, porque não sei se você consegue ver, talvez a imagem não seja tão boa assim, ao fundo lá, onde tem essa casa, é onde corre o rio Gravataí. E aqui, quando desembocar todo tipo de água que vem de todos os lugares, é que justamente haverá a inundação maior, e esta é uma situação que preocupa. Nós conversamos com o diretor da Defesa Civil aqui de Cachoeirinha, Vanderlei Marcos, e ele está falando aqui no Boa Tarde RS e também na Rádio Bandeirantes sobre a situação de momento que vive o município da região metropolitana. Já atendemos mais de 200 ocorrências das mais diversas, inclusive à madrugada, e seguimos monitorando, né, acolhendo as famílias. Hoje nós temos em abrigo 20 famílias, né, e a grande maioria em casa de familiares e amigos. O nível que está nos surpreendendo que, ao contrário dos eventos anteriores do ano passado, o nível do arroio do rio Gravataí e dos nossos arroios estão subindo muito rápido. Ontem nós estivemos aqui conversando com as famílias, a água dava na cintura, não estava todo o campo tomado, e a imagem hoje, o volume ultrapassou, inclusive ocupando 2 faixas da avenida principal de entrada da nossa cidade. Seguiremos aí com as equipes de mobilidade, de trânsito, monitorando, mas já prevendo que podemos ter que bloquear esse acesso pela Assis Brasil. Inclusive, fizemos uma orientação para as universidades que cancelem as aulas hoje à noite. Fizemos um apelo também ao Centro da Indústria e Comércio, dando a orientação para os empresários que puderem liberar os seus funcionários ao meio da tarde, para que muitos possam se dirigirem, se locomoverem em segurança para suas residências. Então estamos tomando aqui em Cachoeirinha todas as medidas possíveis, cancelamos as aulas no dia de hoje, estamos avaliando o dia de amanhã,
e seguiremos trabalhando e monitorando a cidade. Bom, você acompanhou aí o relato do coordenador da Defesa Civil de Cachoeirinha. O ponto onde você está, Diogo, ainda é Porto Alegre, fica bem no limite entre as duas cidades. Depois da ponte já é a Avenida Flores da Cunha, né? Isso, Mota, exatamente. Eu estou bem no limite aqui, ó. Aqui ao meu lado ainda é Porto Alegre, é Assis Brasil, que é onde dá entrada ao acesso. Você deve ver bem aqui ao canto que correto. Já partes da pista estão tomadas pela água. Eu vou me deslocar aqui, ó, daí para o outro lado aqui você verá a ponte, né? A ponte de Cachoeirinha. Esse lado aqui da ponte já está bloqueado e o outro lado da ponte está ainda dando acesso para os carros que vêm de Porto Alegre. O outro lado, que é o para a saída aqui de Cachoeirinha em direção a Porto Alegre, esse ainda não tem nenhum tipo de bloqueio, porque a água não tomou posição, mas deste lado, para o acesso à Cachoeirinha, certamente ficará impossibilitado nas próximas horas. Lembrando que, de forma recente, a Prefeitura de Cachoeirinha fez um novo acesso à cidade, né, um acesso pela BR-290 Freeway, um acesso direto na rua Tamoios, na Papa João 23, né, então dá para acessar por lá, lá é tranquilo, não há nenhuma possibilidade de que haja algum tipo de bloqueio, independente da continuidade da chuva ou não, viu, Mota? E de todas as informações que o Diogo nos passou, você que está acompanhando aqui pela Band RS TV, também pela Rádio Bandeirantes 94,9, ao vivo até as 2h30, nessa cobertura especialíssima sobre essa catástrofe, a maior catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul. O que mais nos deixa preocupado, viu, Diogo, é que se está desse jeito hoje, para você que está aí ouvindo a rádio, não dá para dimensionar a quantidade de água que toma conta desse trecho que fica de um dos lados do acesso à ponte que liga a zona norte de Porto Alegre ao município vizinho de Cachoeirinha. Não dá para quantificar, para dizer, olha, são tantos campos de futebol tomados pela água. É uma área gigantesca, completamente inundada, e se hoje está assim, imagine amanhã, quando vai descer ainda a água do Rio Taquari, descendo água também do Rio das Antas, do Rio Pardo, tudo isso desemboca no Gravataí, desemboca no Jacuí, que desemboca no Lago Guaíba. Então, assim, o que está ruim hoje e muito preocupante hoje, amanhã, olha, eu prefiro nem pensar, mas as autoridades, logicamente, estão se preparando, pelo menos essa é a expectativa, né? Ninguém pode dizer que não tem informação, que foi pego de surpresa, porque as autoridades, não só da capital, como dos municípios vizinhos, estão aí se precavendo, tomando medidas. Isso é o mais importante. E, na verdade, o mais importante é salvar vidas. No momento eu sei que tem a questão do prejuízo material, né? Mas o mais importante agora, o governador já disse isso, né? A Defesa Civil Estadual também. O mais importante agora é resgatar aquelas pessoas que estão em situação complicada, principalmente pessoas que moram aí em áreas ribeirinhas. Tem mais algum detalhe, Diogo? Olha, Mota, toda vez que a gente conversa um pouco, a água sobe um pouco também, porque a chuva não para, viu? E vejo muito movimento. Esse horário, né, do almoço, ele não é tão movimentado aqui. Eu posso falar com alguma propriedade, porque eu me criei aqui, né, em Cachoeirinha, e eu vejo muitas pessoas seguindo a orientação da Defesa Civil. Pessoas vindo e outras indo embora, justamente porque logo mais deve haver um bloqueio por aqui, viu, Mota? Há alguns anos, agora me surgiu a imagem na cabeça, né, um flashback que deu agora. Eu lembro de 2 ou 3 homens pilotando jet skis que acabaram resgatando pessoas desta mesma região, inclusive daquela casa que fica bem grudadinha à margem do Rio Gravataí, que o Diogo já mostrou, tá vendo aquela casa verde claro lá, ó? Eu lembro muito bem que há alguns anos, né, se não fossem esses 3 heróis a bordo de jet skis, né, eles foram lá e resgataram os moradores. Eu espero que desta vez aí, né, a Defesa Civil consiga, não precise de jet ski, ou se precisar também que tenha à disposição, né? Obrigado, viu, Diogo? Bom trabalho para você aí e cuidado com a chuva, por favor. Valeu, Mota. Valeu. Obrigado. Viu? Um grande abraço e detalhe, viu? Eu tô vendo aqui, ó, muita água, e essa casa verde que você está citando, ela justamente, olha, tá tomada, viu, Mota? Tomada pela água,
e há pouco tinha um morador aqui que estava andando pela água justamente para não perder nada da casa. Então essa é a situação que a gente encontra por aqui. Um grande abraço. Um grande abraço. Tá lá, atrás da casa está o leito do Rio Gravataí, ó. O leito que já transbordou, já ultrapassou a cota de inundação.